Você não precisa fugir para longe do Rio para encontrar lugares onde o dinheiro ainda vale muito mais. Existem cidades nos arredores da capital onde aluguel, imóveis, alimentação e despesas do dia a dia podem pesar bem menos no bolso, sem abrir mão de tranquilidade e estrutura para viver bem. Neste vídeo, você vai conhecer 6 cidades baratíssimas nos arredores do Rio de Janeiro que merecem entrar no seu radar. E se você gosta de descobrir lugares assim antes de todo mundo, já se inscreva no canal, porque algumas das opções desta lista podem surpreender até quem conhece bem o estado. Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma das opções mais interessantes para quem quer sair da pressão financeira da região metropolitana sem escolher uma cidade pequena demais para a vida cotidiana, porque o município consegue combinar uma área central relativamente organizada com bairros residenciais, distritos e regiões onde ainda predominam casas com quintal e terrenos maiores. A população estimada está na casa dos 28 mil habitantes, portanto estamos falando de uma cidade muito menor do que Petrópolis ou Teresópolis, mas que possui supermercados, farmácias, restaurantes, escolas, serviços médicos, comércio local e uma estrutura suficiente para quem não depende diariamente da capital. O clima serrano também interfere bastante na rotina, principalmente durante as noites e nos meses mais frios, e essa característica atrai moradores que querem escapar do calor intenso encontrado em boa parte da Baixada Fluminense. O ponto mais importante é entender que Miguel Pereira mudou bastante de perfil nos últimos anos, com o crescimento do turismo e valorização de determinadas áreas. Então quem realmente procura economia precisa olhar além dos endereços mais conhecidos e das ruas próximas às atrações mais movimentadas. Quando o assunto é moradia, é perfeitamente possível encontrar anúncios de apartamentos e casas simples na faixa de aproximadamente R$ 1.200 a R$ 2.000 mensais, embora a localização, quantidade de quartos, garagem e estado de conservação façam o valor variar bastante, enquanto casas maiores e imóveis próximos das áreas mais procuradas podem passar tranquilamente dos R$ 2.500 ou R$ 3.000 por mês. Para a compra, propriedades mais simples podem surgir abaixo de R$ 300 mil, enquanto imóveis bem localizados, reformados ou com terrenos maiores rapidamente ultrapassam R$ 400 mil ou R$ 500 mil. Portanto, o verdadeiro negócio está em pesquisar com paciência e evitar avaliar a cidade somente pelo centro. Governador Portela merece atenção justamente porque funciona como outro núcleo urbano importante dentro do município e pode oferecer uma dinâmica residencial diferente, enquanto localidades mais afastadas podem apresentar casas maiores, terrenos e até pequenas propriedades para quem não faz questão de morar a poucos metros do comércio. A rotina também pode ser mais econômica porque as distâncias internas são menores e existe uma concentração razoável de comércio, mas é importante colocar o automóvel na conta quando a residência fica muito afastada. Uma família que paga algo próximo de R$ 1.500 de aluguel e consegue fazer grande parte das compras e tarefas dentro da própria cidade pode ter uma despesa residencial consideravelmente menor do que alguém pagando R$ 3.000 ou R$ 4.000 em determinados pontos da região metropolitana, mas essa diferença diminui se houver necessidade de viajar constantemente para o Rio. Para a alimentação, uma compra mensal de supermercado para 2 pessoas pode facilmente ficar entre R$ 900 e R$ 1.500, dependendo do padrão de consumo, enquanto refeições simples em estabelecimentos locais costumam ser encontradas por aproximadamente R$ 25 a R$ 45, deixando claro que Miguel Pereira não é um lugar onde tudo custa metade do preço, mas onde principalmente a combinação entre moradia, espaço e ritmo de vida pode entregar uma relação interessante entre custo e qualidade. Um detalhe curioso é que Miguel Pereira possui perfis residenciais muito diferentes dentro de uma área relativamente pequena, então 2 pessoas podem conhecer a mesma cidade e sair com impressões completamente opostas sobre os preços. Quem passa apenas pelas regiões turísticas encontra restaurantes movimentados, construções novas e imóveis valorizados, enquanto quem entra em áreas residenciais de Governador Portela, Conrado e outras localidades começa a perceber terrenos maiores e uma ocupação muito menos densa. Para aposentados, profissionais remotos ou pessoas que conseguem trabalhar na própria região, isso pode significar trocar um apartamento compacto por uma casa com varanda, garagem e quintal sem necessariamente aumentar o orçamento mensal. Miguel Pereira, portanto, não deve ser apresentada como uma cidade onde tudo é extremamente barato,
mas como um lugar onde ainda é possível comprar muito mais espaço pelo dinheiro quando a pesquisa é feita fora das áreas que receberam maior valorização turística. Vassouras. Vassouras apresentam uma combinação bastante particular para quem procura custo de vida controlado, porque não é simplesmente um pequeno município rural isolado, já que existe uma presença universitária importante, atendimento hospitalar, supermercados, farmácias, restaurantes, serviços bancários e um comércio central capaz de atender boa parte das necessidades de quem vive permanentemente na cidade. Ao mesmo tempo, basta sair do núcleo urbano para encontrar uma mudança rápida na paisagem, com estradas locais, bairros de baixa densidade, sítios, pequenas propriedades e casas com terrenos que seriam praticamente inacessíveis dentro da capital. Essa mistura cria uma situação interessante para diferentes perfis de moradores, pois alguém sozinho pode procurar um apartamento compacto próximo do centro, enquanto uma família pode preferir gastar um pouco mais de combustível e morar em uma residência maior nas regiões periféricas, aproveitando justamente aquilo que costuma ser mais caro no Rio: espaço. No mercado de aluguel, existem oportunidades simples que podem começar aproximadamente entre R$ 700 e R$ 1.000, principalmente em imóveis pequenos ou mais afastados, enquanto apartamentos e casas com melhor estrutura podem aparecer na faixa de R$ 1.200 a R$ 2.000 mensais, dependendo bastante da localização e do padrão do imóvel. Na compra, anúncios muito baratos eventualmente aparecem abaixo de R$ 100.000, mas normalmente envolvem imóveis extremamente simples, oportunidades específicas, necessidade de reforma ou condições que precisam ser verificadas cuidadosamente, enquanto uma casa convencional em condições razoáveis tende a exigir um orçamento significativamente maior. Ainda assim, com algo entre R$ 180.000 e R$ 350.000, já é possível encontrar um universo de possibilidades que seria bastante limitado em muitas regiões da capital, principalmente para quem aceita pesquisar bairros e distritos fora da parte mais disputada da cidade. Outra característica interessante está no funcionamento cotidiano de Vassouras, porque a presença de estudantes gera demanda por alimentação acessível, imóveis menores, serviços e estabelecimentos voltados para quem precisa controlar gastos. Isso ajuda a criar opções de refeições simples na faixa aproximada de R$ 20 a R$ 40, enquanto uma pessoa que cozinha em casa consegue organizar o orçamento utilizando supermercados, mercados menores, açougues e comércio local. Para duas pessoas, uma despesa mensal de alimentação em torno de R$ 900 a R$ 1.400 é uma referência possível para um consumo controlado, embora evidentemente não exista um valor universal, já que carnes, produtos industrializados, bebidas e marcas escolhidas podem alterar bastante essa conta. O interessante é que morar próximo ao centro também pode reduzir o uso do carro, e essa economia com combustível pode ser mais relevante do que economizar R$ 200 no aluguel escolhendo uma residência muito afastada. Vassouras ainda possui uma característica pouco comentada quando se fala em mudança para o interior. Dentro do mesmo município você consegue escolher níveis completamente diferentes de isolamento. Existem moradores que praticamente fazem toda a rotina dentro da região central e outros que vivem cercados por áreas verdes e precisam utilizar veículo para quase qualquer atividade, portanto não existe uma única experiência de morar ali. Andrade Pinto, Maçambará e São Sebastião dos Ferreiros ajudam a mostrar essa diversidade territorial, enquanto o centro concentra uma parte importante dos serviços e da movimentação. Para alguém que trabalha remotamente, recebe aposentadoria ou consegue emprego na própria região, essa estrutura pode permitir um orçamento bastante enxuto, já quem precisa ir ao Rio várias vezes por semana deve calcular combustível, pedágios, manutenção e principalmente o tempo perdido na estrada antes de concluir que a mudança realmente compensa financeiramente. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul tem aproximadamente 44.000 habitantes na estimativa de 2025, número suficiente para criar uma estrutura urbana relevante sem transformar o município em uma cidade grande e congestionada. E essa escala intermediária é justamente um dos seus principais atrativos para quem quer gastar menos. O município possui uma área territorial extensa, superior a 570 km², então existe uma diferença enorme entre morar no núcleo urbano e escolher distritos ou localidades afastadas. Supermercados, farmácias, bancos, escolas,
restaurantes e serviços básicos estão presentes na rotina, enquanto Três Rios funciona como uma referência regional relativamente próxima para necessidades mais específicas. Isso significa que uma pessoa pode morar em Paraíba do Sul sem necessariamente depender do Rio para cada consulta, compra ou serviço, algo fundamental para que a economia obtida com a moradia não desapareça em deslocamentos constantes. Em relação aos imóveis, casas mais simples e apartamentos podem aparecer em faixas bastante inferiores às encontradas em Petrópolis e na capital, embora aqueles anúncios extremamente baratos de R$30 mil, R$50 mil ou R$70 mil devam ser analisados com cuidado, porque muitas vezes representam terrenos, frações, propriedades que precisam de reforma ou situações específicas. Para uma residência convencional, trabalhar com uma faixa aproximada de R$150 mil a R$300 mil já permite visualizar alternativas interessantes, principalmente fora das regiões mais procuradas, enquanto imóveis maiores e melhor acabados podem ultrapassar R$400 mil. No aluguel, propriedades simples podem surgir perto de R$800 a R$1.200 mensais, enquanto casas maiores e apartamentos mais estruturados podem avançar para R$1.500 ou R$2.000, dependendo de garagem, número de quartos e proximidade do comércio. O município também tem localidades com personalidades bastante diferentes, como Werneck, Salutares, Inconfidência e Cebolas, e isso é importante porque alguém interessado em economia não deveria limitar a busca ao primeiro conjunto de imóveis encontrado no centro. Em algumas regiões, a transição entre área urbana e ambiente rural acontece rapidamente, permitindo encontrar casas com quintal, pequenos terrenos e propriedades com muito mais privacidade por valores que seriam difíceis de reproduzir perto da capital. Esse tipo de imóvel faz particularmente sentido para quem deseja cultivar alguma coisa, ter animais, construir uma área de lazer ou simplesmente não quer viver parede com vizinhos. É exatamente nessa comparação que Paraíba do Sul se torna interessante, não necessariamente porque todo imóvel é barato, mas porque R$250 mil podem comprar uma configuração residencial muito diferente daquela oferecida pelo mesmo dinheiro em regiões mais valorizadas do estado. Na vida cotidiana, entretanto, existe uma condição importante: Paraíba do Sul funciona melhor para quem consegue desvincular a renda da capital. Trabalhar remotamente, conseguir emprego no eixo regional, possuir um pequeno negócio ou viver de aposentadoria muda completamente a equação, porque permite aproveitar aluguel e imóveis mais baratos sem transformar a BR-040 e outras estradas em parte diária da rotina. Para alimentação, é razoável considerar algo entre R$900 e R$1.500 mensais para duas pessoas com hábitos moderados, enquanto refeições simples podem aparecer aproximadamente entre R$20 e R$40, dependendo do estabelecimento. O município também apresenta densidade demográfica relativamente baixa, de cerca de 74 habitantes por quilômetro quadrado no censo de 2022. Um número que ajuda a explicar por que ainda existem tantas áreas com ocupação dispersa e propriedades maiores fora do núcleo central. Barra do Piraí. Barra do Piraí é provavelmente uma das cidades mais equilibradas desta lista para quem não quer trocar o custo elevado da capital por isolamento excessivo, porque o município possui um centro comercial bastante ativo e está inserido em uma região cercada por outras cidades importantes do Médio Paraíba. Supermercados, bancos, farmácias, escolas, hospitais, clínicas, restaurantes, lojas e serviços fazem parte da rotina, enquanto municípios como Volta Redonda, Barra Mansa, Valença e Vassouras ampliam as possibilidades de trabalho e atendimento especializado dentro da própria região. Essa localização é importante porque uma pessoa que se muda para uma cidade menor pode economizar no aluguel e depois descobrir que precisa percorrer grandes distâncias para trabalhar ou resolver problemas básicos, enquanto Barra do Piraí oferece uma integração regional que reduz um pouco esse risco. Para aluguel, uma faixa aproximada entre R$900 e R$1.600 já pode revelar apartamentos e casas simples, principalmente quando a busca não fica limitada ao centro, enquanto propriedades maiores, reformadas e bem localizadas podem chegar a R$2.000, R$2.500 ou mais. Na compra, aparecem oportunidades abaixo de R$150 mil, mas novamente é preciso verificar conservação, documentação e localização, enquanto entre R$180 mil e R$350 mil o comprador começa a encontrar alternativas mais convencionais.
O interessante é comparar esse orçamento com a região metropolitana. R$ 250.000 podem representar um apartamento muito pequeno em determinadas localidades próximas da capital, enquanto no interior esse dinheiro pode abrir a possibilidade de uma casa com 2 ou 3 quartos, garagem e área externa, principalmente quando o comprador aceita reformar ou morar fora das ruas mais valorizadas. Outro detalhe importante está nos distritos e bairros espalhados pelo município, porque Barra do Piraí não termina na região central. Ipiabas, Califórnia da Barra, Dorândia, Vargem Alegre e São José do Turvo ajudam a formar um território bastante diversificado, no qual existem desde regiões urbanizadas até áreas muito mais tranquilas e afastadas. Essa variedade permite procurar imóveis de acordo com a rotina desejada, mas também exige atenção com transporte, porque economizar R$ 300 no aluguel e gastar R$ 600 adicionais em combustível obviamente não representa vantagem. Para quem consegue morar perto do trabalho ou possui renda remota, a situação muda completamente, e a cidade pode permitir uma estrutura residencial maior sem consumir uma parcela tão grande do salário. Existe ainda uma vantagem que raramente aparece quando alguém simplesmente compara o preço dos imóveis. Morar em Barra do Piraí permite utilizar várias cidades do Médio Paraíba como extensão da própria rotina. Uma compra específica pode ser feita em Volta Redonda, determinados serviços podem ser encontrados em Barra Mansa e um passeio de fim de semana pode acontecer em Vassouras ou Valença sem que seja necessário retornar ao Rio para tudo. Isso cria uma espécie de rede regional que torna a mudança mais realista para famílias acostumadas com variedade de serviços. Para um casal pagando R$ 1.200 a R$ 1.500 de aluguel, controlando a alimentação e trabalhando na região, é possível montar um orçamento residencial consideravelmente mais baixo do que na capital, principalmente quando o objetivo não é viver em condomínio sofisticado, mas ter uma casa funcional, espaço e serviços razoavelmente próximos. Teresópolis. Teresópolis exige uma explicação diferente porque chamar a cidade inteira de baratíssima seria exagero, já que determinadas regiões possuem imóveis bastante valorizados, mas o tamanho do município cria diferenças de preços enormes entre bairros. A cidade tinha 165.123 habitantes no censo de 2022 e população estimada em aproximadamente 176.735 pessoas em 2025. Portanto, possui escala suficiente para oferecer hospitais, clínicas, escolas, universidades, grandes supermercados, comércio diversificado, restaurantes, oficinas e uma variedade de serviços muito superior à encontrada em pequenos municípios do interior. Para alguém saindo do Rio, isso reduz bastante a sensação de perda de infraestrutura, porque Teresópolis funciona como centro regional e permite resolver praticamente toda a rotina sem precisar descer a serra. O mercado imobiliário, entretanto, precisa ser pesquisado bairro por bairro. Um apartamento pequeno pode aparecer na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500 mensais em regiões menos valorizadas, enquanto imóveis próximos do centro, agriões e áreas mais procuradas podem facilmente chegar a R$ 2.000, R$ 2.500 ou mais, especialmente quando possuem condomínio, garagem e 2 ou 3 quartos. Para a compra, apartamentos simples podem aparecer aproximadamente entre R$ 180.000 e R$ 300.000, enquanto uma unidade maior e bem localizada rapidamente ultrapassa R$ 400.000 ou R$ 500.000. Casas seguem uma lógica ainda mais ampla, porque existem imóveis compactos em terrenos pequenos e propriedades serranas enormes que ultrapassam facilmente R$ 1 milhão. Portanto, o segredo para gastar pouco em Teresópolis está muito mais na escolha da localização do que na cidade propriamente dita. Bairros como São Pedro, Alto, Vale do Paraíso, Tijuca, Várzea, Agriões e regiões mais afastadas possuem perfis completamente diferentes, e quem pretende morar ali precisa analisar também altitude, acesso, transporte e relevo, porque algumas ruas são bastante inclinadas. Outro detalhe curioso é que o município possui uma enorme área territorial, com aproximadamente 773 km², e grande parte dessa extensão está muito distante daquela imagem urbana vista por quem passa apenas pela região central. Existem áreas rurais importantes e uma produção agrícola muito presente no entorno, especialmente de hortaliças e outros produtos consumidos na região metropolitana, o que ajuda a manter feiras, hortifrutis e comércio de alimentos frescos muito integrados à vida local.
Para uma família que paga R$ 3.500 ou R$ 4.000 de aluguel no Rio, encontrar uma residência de R$ 1.500 a R$ 2.000 em Teresópolis pode representar uma economia mensal expressiva, mas é necessário colocar condomínio, transporte e aquecimento de água na conta, já que o clima mais frio pode aumentar determinados gastos domésticos. Em alimentação, um casal que cozinha frequentemente pode trabalhar com algo próximo de R$ 1.000 a R$ 1.600 mensais, dependendo bastante dos hábitos, enquanto restaurantes simples oferecem refeições em faixas próximas de R$ 25 a R$ 45. Teresópolis faz mais sentido para quem quer economizar sem abandonar a estrutura urbana, porque não estamos falando de um pequeno povoado com meia dúzia de estabelecimentos, mas de uma cidade serrana relativamente grande onde é possível organizar trabalho, estudo, saúde e compras sem depender continuamente da capital. Petrópolis. Petrópolis é a cidade que mais exige cuidado com a palavra barata, porque existe uma Petrópolis extremamente valorizada, formada por áreas turísticas, condomínios e regiões como Itaipava. E existe outra realidade residencial espalhada por bairros onde vivem milhares de trabalhadores e famílias que não possuem orçamento de alto padrão. Com população estimada em aproximadamente 294.926 habitantes em 2025, Petrópolis é disparadamente uma das maiores cidades desta lista e possui estrutura de saúde, educação, comércio e serviços capaz de atender praticamente toda a rotina de um morador permanente. Hospitais, universidades, escolas, grandes supermercados, centros comerciais, oficinas, restaurantes, indústrias e uma rede ampla de serviços fazem com que a cidade funcione de maneira muito diferente de pequenos municípios serranos. Nos aluguéis, imóveis compactos em bairros menos disputados podem aparecer aproximadamente entre R$ 1.000 e R$ 1.600 mensais, enquanto apartamentos de 2 ou 3 quartos em boas localizações normalmente entram em faixas de R$ 1.800 a R$ 3.000, podendo ultrapassar bastante esse valor em regiões valorizadas. Para a compra, apartamentos simples podem começar na faixa de R$ 180 mil a R$ 250 mil, mas imóveis bem localizados, reformados e com garagem facilmente passam de R$ 400 mil, enquanto casas maiores podem avançar muito além de R$ 600 mil. Isso significa que Petrópolis não funciona para quem espera encontrar uma cidade inteira cheia de casas por R$ 100 mil, mas pode funcionar muito bem para alguém que atualmente paga caro no Rio e deseja obter mais espaço sem abrir mão de hospitais, comércio, internet, serviços e acesso relativamente conveniente à capital. Quitandinha, Correias, Cascatinha, Mozela, Bingen, Valparaíso, Retiro e diferentes localidades apresentam características bastante distintas, enquanto Itaipava pertence praticamente a outro universo de preços em determinados segmentos. Essa divisão é importante porque procurar imóvel em Petrópolis sem definir bairro pode gerar uma visão completamente distorcida do custo local. Existem regiões onde R$ 300 mil compram pouco e outras onde o mesmo orçamento permite considerar apartamentos maiores ou casas que precisam de algum investimento em reforma. Também é fundamental observar o relevo e as características específicas do terreno antes de comprar qualquer imóvel, especialmente em áreas de encosta, verificando documentação, drenagem, acesso e condições de segurança da localização em vez de tomar uma decisão simplesmente porque o preço parece muito abaixo da média. A grande vantagem financeira aparece principalmente para quem ainda precisa manter algum vínculo ocasional com o Rio, porque Petrópolis está muito mais conectada à capital do que várias cidades mais distantes desta lista. Uma pessoa que trabalha remotamente e precisa comparecer presencialmente apenas algumas vezes por mês pode encontrar um equilíbrio interessante entre distância e economia, enquanto alguém obrigado a fazer o trajeto diariamente precisa calcular transporte, pedágio, combustível e desgaste do veículo. A cidade ocupa cerca de 791 km² e possui densidade demográfica de aproximadamente 352 habitantes por quilômetro quadrado, números que ajudam a explicar por que existem tanto regiões densamente ocupadas quanto localidades serranas muito mais abertas dentro do mesmo município. Para quem organiza bem o orçamento, uma residência entre R$ 1.300 e R$ 2.000 mensais, alimentação doméstica próxima de R$ 1.000 a R$ 1.600 para um casal e uma rotina concentrada no próprio bairro podem produzir uma despesa muito diferente daquela enfrentada em partes valorizadas da capital.
O detalhe curioso de Petrópolis é justamente esse funcionamento por pequenos núcleos. Dependendo de onde você mora, existe supermercado, padaria, farmácia, escola, academia e comércio sem necessidade de atravessar toda a cidade para resolver tarefas básicas. Portanto, Petrópolis não vence esta lista pelo menor preço absoluto, mas pela possibilidade de encontrar bolsões residenciais mais acessíveis dentro de uma cidade de quase 300 mil habitantes, mantendo uma estrutura urbana que normalmente obrigaria o morador a pagar muito mais perto do rio. Essas 6 cidades mostram que ainda existem alternativas nos arredores do Rio de Janeiro para quem quer reduzir os gastos sem abrir mão de estrutura e qualidade de vida. Pesquisando bem os bairros e comparando os valores, é possível encontrar opções que cabem em diferentes orçamentos. Agora conta nos comentários, em qual dessas cidades você moraria? E se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas listas.